Seja bem-vindo ao BNcast, o podcast oficial da BioBrasil Fair e Naturaltech 2025. Hoje a gente vai mergulhar em conversas inspiradoras, cheias de propósito, sobre trajetórias diferentes. Aqui eu recebo Desculpa, vou recomeçar. Posso recomeçar, Tê? Seja bem-vindo ao BNcast, o podcast, o videocast. Seja bem-vindo ao BNcast, o videocast oficial da BioBrasil Fair e Naturaltech 2025. Aqui nós vamos mergulhar em conversas inspiradoras, de trajetórias diferentes, mas sempre com muito propósito. Eu sou a Thaís Moura e hoje eu recebo Alexandre Polini e Leandro Augusto, que são cofundadores da BioWay. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada a vocês pela participação. Vamos começar compartilhando um pouquinho sobre a trajetória de empreendedorismo de vocês. Como foi que surgiu a BioWay? Olha, na verdade, quem começou com barra de proteína foi o Leandro. Já desde o início dos anos 2000, enquanto a gente ainda estava na faculdade, nós somos farmacêuticos, ele já desenvolveu um projeto de barra de proteína. Então já existia esse interesse pelo mundo saudável? Sim, já existia um embrião sobre esse assunto. O Alexandre foi um grande inspirador porque ele costuma fazer trilha e ele foi fazer uma trilha na Patagônia e aí ele até pediu como forma de se alimentar, porque uma trilha é difícil você levar nutrientes adequados, né? Principalmente proteicos. E aí eu fiz um bolo proteico para ele, que era essa barra, que era um protótipo da que nós temos hoje. Isso foi em 2003 e eu não consegui levar sozinho o projeto adiante. E em 2018, o Alexandre veio com a ideia de retomar as atividades. Ele fez um plano de negócio sobre o mercado de barra de proteína, até então a atualidade. E ele nos incentivou a nós retomarmos e ele compôs junto comigo a nova composição das bases. Nós fizemos, a ideia era fazer uma, de repente começou a fazer 2, 3 e chegamos em 4 bases. E os diferenciais que nós temos, quando nós fizemos em 2018, recomeçamos, não havia tantas barras como tem hoje. Mas mesmo assim, a nossa barra, mesmo com toda essa evolução do mercado, nós temos ainda barras que são bem diferentes, porque nós temos diferenciais são na composição, nós não adicionamos aditivos químicos e usamos os ingredientes mais nobres, que é o mel, ou manteiga de cacau 100%, e temos uma barra que é exclusiva, que é uma barra com creatina. Foi a primeira barra de creatina no Brasil. Nossa, que legal. É realmente um produto inovador. Então quando nós tínhamos a ideia, o Alexandre vai falar melhor, nós tínhamos uma concepção de fazer uma barra de proteína como era naquela atualidade, em 2018, que tinha uma concepção mais de suplemento com uma aparência mais agressiva. Então nós tínhamos o nosso logo, que era uma abelha com músculo, uma abelha autorofilizada. E aí ela foi mudando o conceito porque o produto não tinha nada a ver com até então, né? Então ficou um produto natural. E aí foi seguindo por esse caminho que foi diferente daquilo que nós havíamos concebido até então. E como foi o processo de pesquisa até chegar nesse produto, né? Com essa fórmula que vocês apresentam hoje? Pois é, a gente começou, na verdade, a gente montou um laboratório de desenvolvimento e para a gente desenvolver os protótipos, a gente começou primeiro com umas barras de proteína que eles pareciam mais um brigadeiro. E no primeiro momento a gente chamou mais os nossos ciclos de amizades ali para experimentar e falar o que achava. Mas a grande virada foi quando a gente contratou um serviço para a gente fazer um teste cego. E a gente comparou a nossa barra com as barras do mercado. E aí sim a gente conseguiu entender para que caminho que a gente estava indo. Então a gente teve por exemplo, notícias muito positivas com relação ao sabor e à textura, mas a aparência dela não estava legal. Mas pelo menos a gente, com esse teste cego, a gente conseguiu ver que a gente estava no caminho certo e que a gente tinha um produto que a gente podia entregar. E qual é o diferencial, né, da BioWay para as outras barras que existem hoje no mercado? Olha, a BioWay, ela é uma barra que, se você olha para ela tem uma aparência natural. E ela é uma barra super natural. Por quê? Porque ela tem poucos ingredientes.
como o Leandro disse, quando a gente desenvolveu ela, a gente pensou nos ingredientes e a gente pensou em utilizar, em vez de colocar aditivos químicos, a gente usou os ingredientes para fazer essa função. Então a gente foi enxugando esses ingredientes, a gente usou, por exemplo, o mel e a manteiga de cacau, tem uma função antioxidante e bactericida, então a gente não precisa colocar conservante. A gente colocou alguns grãos e melhorou a textura da barra. Então a gente foi usando dessa tecnologia dos próprios alimentos para não adicionar química. Então qual que é o diferencial dela? O diferencial é que ela acaba sendo uma barra mais natural. Só que por outro lado ela é muito potente, porque ela tem muita proteína por grama. É muito difícil você encontrar uma barra que tem 16 gramas de proteína em 45 de barra. Então no final Uau. A gente conseguiu uma barra super saborosa, que era um dos pilares, com os ingredientes enxutos e com muita proteína. Então, por exemplo, uma barra de 16 gramas de proteína nossa, ela tem 16 gramas de whey protein concentrado. Então 80% da nossa proteína é whey protein. Então ela tem uma qualidade nutricional super avançada. E não ter esses aditivos químicos, ele impacta na saúde do consumidor, mas ele também impacta na indústria, né? Na produção, de uma Sim. forma geral. O nosso revés é porque nosso prazo de validade é mais curto do que um produto industrializado com conservantes, né? Mas o nosso foco é apresentar um produto que seja nutritivo e saudável. Esse é o nosso interesse principal. Porque as pessoas, eu acho que haverá uma mudança de mentalidade, que as pessoas se conscientizarão de que o alimento é o principal medicamento que nós ingerimos, né? Se você não ingerir uma alimentação adequada, no futuro você vai ter que sanar isso com o uso de medicamentos. Então, uma alimentação saudável, consciente, seria um modo mais racional de se pensar. E foi nessa ideia que a gente concebeu um produto com essas características. Você já tem uma barrinha preferida, assim, que vocês poderiam compartilhar com a gente, dentro da esteira de produtos? Dentro dos nossos produtos? Sim. Na verdade, eu sou de épocas. Então, E agora? agora eu estou gostando muito dessa de creatina. Da de creatina, A né? de creatina é a minha porque favorita. Nós temos 4 tipos de barra. Então, os ingredientes que nós utilizamos são whey protein, mel de abelhas, manteiga de cacau 100%, proteína texturizada, amendoim, a cobertura de chocolate e, no caso da creatina, vai acrescida creatina. Então, muda-se a proporção desses ingredientes. Nós ficamos com uma barra que é chocolate amendoim, que fica com mais whey protein. Aí tem o chocolate amargo, que vai com mais cacau, mais manteiga de cacau, menos mel. E a chocolate mel, que vai com mais mel, e essa de creatina, cujo diferencial é a creatina. Então, em termos de sabor, eu gosto mais de doce e eu prefiro mais a chocolate mel. Mas pelo aporte proteico, eu vou mais para chocolate amendoim. Então, mas todos os lugares onde nós comercializamos, há uma variação de preferida barra, porque como é a questão de paladar. Então, para quem gosta mais doce, vai preferir a chocolate mel, e quem gosta de menos doce, vai preferir a chocolate amargo, por exemplo. Mas todas elas são agradáveis para o paladar. Tanto que a gente vende todas as barras muito parecidas. A variação é muito pequena entre elas. Então, tem seu público, cada um gosta de um jeito. Como é que está sendo a participação de vocês aqui na feira? Vocês estão estreando, né? Sim. Na Bio Brasil Fair e Sim. Natural Tech esse ano. Olha, a gente está gostando bastante. Tem muita gente visitando no stand, a gente está fazendo degustação. A gente está coletando feedbacks, muitos nutricionistas, o que é excelente, que a gente consegue realmente ter uma informação mais precisa, né? Porque uma coisa é a gente fazer o produto, isso aqui é nosso filho, né? Todo mundo gosta do seu filho, mas aí quando você ouve os profissionais da área, que são experts nisso, dando os feedbacks e apresentando suas preocupações, o que gosta, o que não gosta, tal, mas a gente está achando tudo muito positivo. Sim. Nós vimos os vídeos do ano passado, então nós já estávamos esperando mais ou menos o que poderia acontecer em termos de estrutura, mas a estrutura é ainda muito acima do que eu vi no ano passado de beleza das instalações e tudo. A infraestrutura é excelente, realmente. Até a minha namorada vinha no final de semana com a família dela, para ela vai ser um entretenimento para a família toda, porque aqui vai ter atividade para todos aqui, é um passeio mesmo, né? Para pessoas de fora. Realmente lindo aqui. Parabéns para todos os envolvidos. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro, né? Como é que vocês enxergam o mercado? Desculpa, vou reelaborar a pergunta. Vamos falar agora um pouquinho sobre o futuro, né? Como é que vocês enxergam o futuro da suplementação? Olha, a gente enxerga o futuro da suplementação
caminhando mais ou menos em duas direções. Uma é uma questão que cada vez mais pessoas estão entrando para esse mercado, né? Mais pessoas estão se preocupando com isso, então é um mercado que vai crescer muito, vem crescendo, mas vai continuar crescendo, e ele vai se diferenciar em algum momento para produtos com uma qualidade maior. Então, a partir do momento que eventos como esse acontecem, que nutricionistas têm a capacidade de expor suas opiniões, o público vai conhecer mais sobre os benefícios dos alimentos, tal, e a gente acha que o futuro ele vai para uma linha um pouco mais natural, com menos química e que tenha um aporte proteico um pouco mais alto nas refeições. Aproveita aqui para deixar uma mensagem, né, para os consumidores que querem se voltar para esse tipo de consumo que impacta menos no meio ambiente, de escolhas mais saudáveis. Aproveita aqui o espaço. Olha, eu sou pai de família, né? Então o que eu quero? O que eu quero é deixar um futuro melhor para os meus filhos e para toda a sociedade em geral. Então acho que essa questão de uma práticas mais saudáveis, mais sustentáveis, ela faz total sentido e é o caminho que a gente tem que seguir, porque sem ele não adianta você, como o Leandro falou, você tem um monte de remédio, o que você precisa ter uma alimentação boa, é uma vida boa, é um planeta bom, então as práticas saudáveis elas são muito bem-vindas, é uma necessidade que a gente cultiva e que a gente fica feliz que ele esteja acontecendo. Onde é que a gente encontra a BioWay? Divulga aí as redes sociais, onde é que a gente encontra vocês também, né? No Instagram, TikTok. Isso, a gente encontra a BioWay no site, que é bioway.com.br, e a gente encontra no Instagram, BioWay barra. BioWay barra. Perfeito. Muito obrigada, gente. Muito legal ter essas conversas que realmente são inspiradoras, com marcas autênticas, que têm propósito. A gente sente isso, né, nessa troca com vocês. Obrigada de verdade. Agradeço. Boa noite. A gente agradece. E esse foi mais um BNcast. Se você gostou, curte, compartilha e continue acompanhando aqui as nossas entrevistas. Até a próxima.